Deus abençoe a sua vida nesse dia de uma forma poderosa. Deus traga bênção sem medida sobre a sua vida. Não passe este vídeo porque eu acredito que hoje a sua história vai mudar. A sua vida vai mudar. Tem algumas coisas que você precisa saber, caminhos que você precisa percorrer, caminhos que você precisa conhecer para que a sua história venha mudar. Depois de uma noite de fracasso ou dias de fracasso, momentos de dificuldade, percas, abandono, decepção, angústia, turbulências. Alguém batendo na sua porta e dizendo, olha, tem cobrador aí. Alguém olhando para você e dizendo, você não vai dar conta, você não vai conseguir. Pessoas que desacreditam de você, amigos que te deixaram, que te abandonaram porque o dia difícil chegou. E você tá aí, nesta situação, imaginando que é o fim para você, que é o fim da sua história, que é o fim da sua vida. Depois de passar este período de dificuldade, depois de você estar enfrentando esse momento difícil, aí você está achando que não tem mais jeito, que não tem solução, que o jeito é abandonar o barco, que o jeito é desistir de tudo, é abrir mão de tudo, é deixar tudo para lá, porque não vale a pena. Você sabia que no livro de Lucas, capítulo de número 5, e o versículo 1 em diante, nos conta uma história realmente parecida com a história que você está vivendo? Pedro, Tiago e João passaram a noite inteira pescando, passaram a noite inteira tentando, lançando a rede, e toda vez que puxava aquela rede não apanhava peixe. Tem coisa mais difícil do que você passar horas, dias investindo em algo e não ter retorno, não ter resultado? Foi assim a vida deles. Pescaram a noite inteira e nenhum peixe apanhou. Para quem vive de pesca, sabe que dependia daquele peixe para o alimento da família e também para ter o dinheiro. Agora imagine eles voltando para casa, estão decepcionados, mas a Bíblia diz no capítulo 1 que e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A multidão, ela estava apertando Jesus, e apertando Jesus próximo ao lago. Tem hora que a multidão, ela te oprime, ela te aperta, porque a mesma multidão que te abraça é a multidão que te aperta, é a multidão que te oprime, é a multidão que te cobra, é a multidão que te abandona, é a multidão que te despreza, é a multidão que te calunia, é a multidão que se levanta contra você, é a mesma multidão que quando as coisas vai bem para você, eles estão do seu lado. Mas essa mesma multidão, se as coisas derem errado, eles te abandonam e procuram motivos para te denigrir, para te agredir, para te amaldiçoar, para falar contra você, para ir contra a sua vida. Quando a multidão começa a apertar, você acha que Jesus gostou de estar no meio daquela multidão sendo apertado? Não. Jesus, mais do que depressa, dá um jeito de sair do meio da multidão. Você quer entender? Às vezes, você quer o aplauso da multidão, você quer a aprovação da multidão. Mas a aprovação da multidão não quer dizer que você esteja tão bem e esteja tendo sucesso na sua vida, porque a multidão está batendo palma para você. Oh, a multidão quer me ouvir, nossa, a multidão está me acompanhando. Nem sempre quando a multidão te acompanha, isso quer dizer que você tem que aceitar, que você tem que querer, que você tem que estar ali oprimido por eles. Porque a multidão que te acompanha, elas também querem ditar regras sobre a sua vida. Elas querem dizer aonde você vai, onde você deixa de ir, o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você deve comprar, o que você não deve comprar, o que você deve ou não comer. E isso acontece constantemente com os homens de Deus. Se um homem de Deus adquirir um carro, uma casa, ele é taxado como alguém que vive desonestamente. Por quê? Porque a multidão, ela quer te controlar, ela quer dizer o que você pode ou não, ela quer dizer o que você deve ou não ter. E Jesus havia sido expulso de Jerusalém e ele desce para a cidade de Cafarnaum. E quando ele chega em Genezaré, neste lago, ele dá uma olhada para a praia e ele vê que está Pedro, Tiago e João. Pedro está ali, eles estão lavando as redes. Por quê? Porque tinha terminado a pesca e nada tinha apanhado, então eles estão lavando as redes, decepcionados. Havia passado a noite inteira pescando, não havia pescado nada.
estão vivendo dias difíceis e eles estão ali extremamente angustiados. Eles estão vivendo dias de sufoco, dias de investimentos falidos, dias em que eles investiram e que não obtiveram o retorno do seu investimento. Quando você investe em algo que você tem o retorno, é prazeroso. Mas é difícil quando você faz um investimento que você não vê o resultado do investimento que você fez. Isso, tanto na sua vida espiritual, financeira, emocional, sentimental, quando você investe muito, você quer o retorno do seu investimento. E você percebendo que não está tendo retorno do seu investimento, aí você logo pensa, o que eu fiz de errado? Qual foi o meu erro no meu investimento? E Jesus vai mostrar para Pedro qual foi o erro dele naquele investimento que ele fez de passar a noite inteira pescando e não conseguir pescar peixe nenhum. Quando Jesus chega próximo dele e diz, olha, tira o teu barco. Quando ele está vindo, a Bíblia diz que ele avistou 2 barcos. Ele observou e viu 2 barcos. Jesus viu 2. E ele entra no barco de Pedro, entrando em um dos barcos, né, que foi o de Pedro, ele pediu para Pedro, dizendo, olha, tira o barco de perto da praia, afasta ele um pouquinho, para que venha me distanciar do meio da multidão. Se o próprio Jesus quis se distanciar do meio da multidão, por que você quer viver no meio do alvoroço? Por que você quer viver exatamente no meio dessa multidão que te aperta, que te oprime, que te denigre, que te agride, que se levanta contra você, que te calunia, que te defama? Qual é a graça de estar no meio de um povo que não te valoriza? Jesus disse, me tira um pouco daqui. E o povo estava ali para ouvir a palavra. Eles haviam acompanhado Jesus para ouvir a palavra. Quando Jesus entra dentro do barco, Jesus ele senta naquele barco. Segundo aos historiadores, costume da pessoa quando entra num barco, na época, para pregar, ele ficasse de pé, para que a voz viesse a alcançar mais pessoas. Mas Jesus não, ele entrou dentro daquele barco e ele sentou no barco de Pedro. E quem olhou Jesus sentado ficou imaginando, será que vai sair alguma coisa? Será que vai dar para ouvir a voz dele daí? Quando a pessoa se assenta, ele tem que forçar um pouco mais a voz para que alcance muito mais pessoas. A multidão era grande, mas Jesus preferiu forçar a garganta do que ficar de pé, né? E às vezes para todos olhar e dizer, nossa, agora a vida de Pedro muda, Jesus está aí na vida dele. Porque quando as pessoas enxergam Jesus de pé na sua vida, aquele momento de glória na sua vida, todo mundo te aplaude, todo mundo quer estar com você. Mas quando Jesus está quietinho na sua vida, sentado no barco da sua vida, as pessoas te desprezam, te pisa, te calunia, te difama, acha que ele não está na sua vida e até quer passar por cima de você, zombam de todas as formas, enquanto Cristo está sentado e está dizendo, olha, eu estou aqui no seu barco. As pessoas podem não estar me enxergando na sua vida, porque eles querem enxergar a aparência, eles querem enxergar aquele momento em que você está triunfante. Mas Jesus sentou ali, pregou para a multidão. Após terminar a pregação para aquela multidão, ele agora se vira para Pedro e diz para Pedro, Pedro, lança a rede. Aí ele diz, mas eu lancei, Senhor, eu já pesquei a noite inteira. Eu passei, foi a noite toda nesse mar. Eu passei a noite toda aqui tentando pescar e não tem peixe. Tem hora que é preciso você ouvir quem tem a direção. Você já tentou muitas vezes da sua forma, do seu jeito, fazer da sua maneira, mas tem hora que você precisa ouvir quem é líder, quem lidera, as pessoas que têm uma experiência maior que a sua, a pessoa que já percorreu o caminho antes de você. Tem hora que é preciso você parar para ouvir aquele que te direciona, o mentor da sua vida, aquele que está constantemente te aconselhando e te dando as direções certas. E então, Pedro agora observando Jesus dizendo, olha, lança a rede para o lado direito. Era uma coisa tão simples. Às vezes, a sua vitória que não chegou, ela depende de uma atitude sua, de um posicionamento,
de um obedecer numa coisa tão simples, para as coisas mudarem o roteiro, para as coisas se funcionar, para as coisas acontecerem na sua vida. E aí você está esperando um alvoroço, um grito, sei lá o quê. Aí Jesus só chega dizendo, olha, é só jogar para o lado direito. Eu não sei para que lado você está jogando a sua rede. Você sabe que você está num investimento que não te traz resultado, mas você continua nas mesmas estratégias, agindo da mesma forma, trabalhando do mesmo jeito, e as coisas continuam dando errado, e você não quer parar para ouvir alguém que tem mais experiência do que você. Você não quer parar para ouvir quem tem a direção certa para te dar. Mas aí Pedro compreendeu dizendo, olha, tu é o meu mestre. Eu vou te ouvir. Existem pessoas que Deus põe na sua vida como mestre de direção para a sua vida. E quando você escuta essas pessoas que traz a direção para você, a sua história muda. Quando você ouve o conselho de alguém que está dizendo para você, olha, se você fizer assim, a tua empresa vai para frente, a tua empresa vai funcionar. Olha, se você tomar este caminho, esse aqui é o caminho. Mas é simples, não importa. É o jeito fácil de quem já percorreu um caminho doloroso para aprender a forma fácil de passar para você. O que você quer? Você quer continuar com a sua vida desse jeito ou você quer pegar o meio mais fácil para adquirir o seu milagre? Que tal você atentar para uma mentoria, para alguém que te direcione, para alguém que te instrui, para alguém que te ensine a fazer da maneira correta e prosperar da forma como você espera? Ou você quer continuar sozinho aí, com a tua direção, sabendo que essa tua direção, ela não está te levando a lugar nenhum? Você quer continuar sozinho, batendo cabeça, para não ter, porque você não quer pedir ajuda, porque você não quer chegar até alguém? Quando ele ouve Jesus falar, ele diz assim, olha, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele está dizendo, olha, já não é mais comigo, porque eu sei que eu pesquei a noite inteira. Mas se o segredo está em te obedecer, se o segredo está em jogar a rede da forma correta, se jogar para o lado direito, porque é lá que estão os peixes, então é assim que eu vou fazer. E ele fez. E apanhou muitos peixes de forma que a rede começou a se romper. E ele agora, acenando para os seus amigos, ele chama. Por quê? Porque estava se rompendo as redes. Aqui nós entendemos uma coisa, que a bênção que chega para a sua vida, ela é distribuída para as pessoas que estão em sua volta. Entenda que toda fonte que não distribui, ela se rompe. Ela arrebenta. Por quê? Porque toda fonte ela precisa distribuir. Você acha que o conhecimento que você tem, as riquezas que Deus te deu, a prosperidade traga para a sua vida é só para você ter? Você acha que não é para derramar para outras pessoas? Pessoas que querem só para si, adquirem a quantidade só para si. Pessoas que sabem que tem que alcançar outras pessoas, Deus vai trazer formas, meios e estratégia, porque precisam derramar. O que você quer? Uma prosperidade que ela fique só com você, uma prosperidade que você possa alcançar milhares de pessoas. Quanto mais rico você for, mais pessoas você alcança. Quanto mais você tem, mais pessoas você pode ajudar. Quanto mais você adquirir, mais espaço você vai ter para alcançar pessoas. Você vai ser sombra na vida dessas pessoas. Quem é que não quer ser sombra na vida de alguém? Quem é que não quer ter alguém ali dizendo, olha, você é meu espelho. Olha, você é tão abençoado que quando eu me aproximo de você, as bênçãos jorram para a minha vida. O meu lar é alcançado através de você. Você tem uma forma tão gostosa de lidar, de falar, de instruir, de ensinar, de passar o seu conhecimento, que eu encontro o caminho que eu não encontro em outra pessoa. Deus coloca pessoas na sua vida. Cada pessoa que você encontra na sua vida não é por acaso. Pessoas não se esbarram com você na sua trajetória por acaso. As pessoas chegam na sua vida por determinação de Deus. Observe que quando ele escuta e ele lança a rede, vem cheia de tantos peixes que a rede começa a se romper e ele pede ajuda. Jesus havia visto 2